Então, vamos lá, queridos. Vamos para a nossa aula, né? Nós estamos na disciplina Hermenêutica e Exegese, né? E nós estamos na apostila, na página hoje 12. Deixa eu explicar. Eu estou pulando alguns assuntos da apostila, porque existem assuntos que são assuntos meramente para fins de conhecimento dos irmãos, tá? Então, eu estou procurando filtrar, né, já que existe muita coisa histórica, né, da Idade Média, Idade Antiga, enfim. E eu estou buscando demorar mais, gastar mais tempo com a parte mais prática, a parte mais essencial para vocês praticarem a boa exegese e colocarem em prática as regras de interpretação, que é exatamente a hermenêutica, tá? Então, na página 12, tá, eu queria falar sobre algumas cautelas que nós temos que ter no estudo da palavra de Deus, no estudo da Bíblia, tá? São implicações práticas, tá? Quais são essas implicações práticas? Primeiro, ter cautela com o uso de alegorias. Isso eu tinha falado na aula passada. A parte alegórica, né, ela tem que ser muito bem compreendida, nós temos que ter muito cuidado ao buscarmos a interpretação da palavra de Deus, nós determinarmos, de repente, que algum texto ou passagem é alegórica e a gente deixa de interpretar de forma literal, como realmente está escrito, né? Então, aqui nós temos uma primeira orientação, ter muita cautela no uso das alegorias. Existem alegorias na palavra de Deus? Existem sim, tá? Mas nós temos que buscar a interpretação literal, tá? São poucas, se nós analisarmos o conteúdo, né, o tamanho da Bíblia, né, nós consideramos que são poucas para o tamanho das Escrituras Sagradas, tá? Outra cautela que devemos ter é evitar o extremo de buscar somente o sentido do texto no passado sem aplicá-lo ao presente. Olha só, existem textos que, com certeza, você vai somente entender o que aconteceu ali naquele espaço de tempo, ou até mesmo naquela época, enfim. Mas, com certeza, tudo que está na palavra de Deus, né, tem, sim, algo para nós tirarmos de lição para os nossos dias atuais. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, se ela é viva e eficaz, ela atinge os nossos dias. Ela faz com que ela seja útil, né? Mesmo aquelas passagens que aparentemente não reúnam tanta lógica, vamos dizer assim, daqueles princípios serem aplicados nos dias de hoje. Mas se você tiver, tá certo, uma análise com responsabilidade, né, acima de tudo com orientação do Espírito Santo, você vai sim encontrar lições, ensinamentos práticos para as nossas vidas nos dias atuais, tá certo? Vamos para o terceiro ponto. Então, o primeiro foi ter cautela nas alegorias, o segundo, ter cautela para evitar de buscar somente o texto no passado, o que aconteceu, de repente, de fato histórico naquele momento em que aquele texto foi escrito, né? Mas buscar naquele texto, né, aplicações práticas para os nossos dias. E o outro cuidado que devemos ter são os pressupostos pessoais, né? Chamam também de preconceitos ou conceitos previamente estabelecidos. Ou seja, eu vou citar um exemplo bem prático, tá? Não vou entrar na questão em si, mas vou apenas citar como exemplo.
E, de repente, você pensa, de repente, a gente vai encontrar um outro horário para a gente trazer luz a essa palavra. Muitas pessoas divergem, até mesmo teólogos, pastores, né, leitores da Bíblia, divergem em relação à questão do poder ou não fazer uso do vinho. Tá? Alguns entendem que o vinho, na época, já ouvi falar isso, que o vinho na época não tinha teor alcoólico, né? E, poxa, mas aí a gente pega, se reporta a Noé, acho que vocês sabem dessa passagem. Noé, né, tomou ali, depois de baixar as águas do dilúvio, ele plantou uma vinha e diz o texto ali em Gênesis que ele, né, ficou embriagado com aquele vinho que ele tomou, né, proveniente da fermentação da uva. Tá? Temos textos em que Paulo recomenda: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Né? Aí tem muita gente que acha, não, falou apenas em se embriagar. Se não se embriagar, está valendo. Mas será que é isso? Então fica aí apenas a interrogação. Mas o que eu quero dizer com isso? É que tem gente que muitas vezes já tem um preconceito em relação a um determinado assunto. Então, a pessoa que já tem um entendimento a respeito disso, ou um preconceito a respeito disso, quando eu digo preconceito, pessoal, é um conceito previamente estabelecido na mente da pessoa, que vai ler e que vai transmitir para as outras pessoas. Tá? Então, essas pessoas que têm esse pressupostos pessoais em relação a esse assunto, elas já vão dizendo logo que não pode, que é pecado, tudo mais. Só que você tem que chegar, todas as vezes que você traz uma afirmação, você tem que ter base bíblica para dizer, certo? Então você tem que pegar esse termo, ou essa prática, ou esse procedimento e verificar se ao longo das escrituras sagradas todos os textos que falam a respeito desse assunto se realmente condenam essa prática ou não, certo? Para poder você chegar e transmitir para seus ouvintes, ou para quem você vai evangelizar, ou para quem você vai dar um aconselhamento, enfim, as pessoas que vão te ouvir. Então, eu estou dando somente um exemplo, tá? De como os preconceitos ou os pressupostos pessoais podem interferir na nossa interpretação, bem como também na hora de nós transmitirmos esses conhecimentos para as outras pessoas. Todo mundo compreendeu onde eu quis chegar? Não. Dá um sinal aí, ou então pode digitar. Ok. Então ficou claro isso, né? Então, nós vamos ver, né, em outras aulas, à medida que nós formos estudando aqui, na prática, como você deve analisar, né, esses contextos antes de tomar alguma decisão. Nunca pegue, isso eu já falei aqui, vou repetir, porque isso aí é um princípio básico da hermenêutica. Nunca pegue texto isolado e, sem analisar o contexto, você trazer um ensinamento aí qualquer, sem ter uma base sólida de interpretação, de exegese, e sem respeitar as regras de interpretação que é a nossa hermenêutica, tá certo? Então ficam aí esses três alertas. Vou repetir: ter cautela no uso das alegorias, ter cautela para evitar o extremo de buscar somente aquele contexto histórico ali do texto, sem aplicá-lo para o presente, e também evitar os pressupostos pessoais, evitando que eles venham influenciar na interpretação das escrituras. Aquilo que você acha, ou aquilo que você não gosta, ou que você acha que é pecado, não é o que você deve ensinar. Você deve ensinar o que a Bíblia diz que é pecado. Você não pode chegar e lançar como sendo um princípio aquilo que você acha.
Então, nós temos que ser escravos, vamos dizer assim, estarmos obedientes ao texto, obedientes à palavra de Deus, e não aquilo que nós achamos. Achismo só vai gerar heresia, tá certo? Então, vamos prosseguir? Então, queridos, da página 12, se alguém tiver com a apostila, essa apostila eu coloquei lá no grupo, tá certo? Nós vamos pular, porque aqui vem mais uma parte muito meramente teórica, entendeu? Não tem muita parte prática, mas assim, para fins de conhecimento. Aí vocês podem, com calma, analisarem, enfim, ler, para fortalecer o conhecimento de vocês a respeito do assunto, dessa disciplina, tá certo? A reforma fala do puritanismo, enfim, quem são esses ícones dessas formas de ver a Bíblia, de interpretar, enfim. Isso aí vocês podem, né, ler a parte moderna da exegese, não, da hermenêutica. Bom, isso aqui é muita parte teórica. E eu queria passar à frente para a gente ir para o que interessa, tá certo? O restante é meramente algo para você saber, para você ter conhecimento e estender um pouco ali o teu conhecimento a respeito dessa parte histórica, tá certo? Mas vamos então para a página 19. Página 19, nós vamos falar de alguns determinantes para você chegar e interpretar. A primeira determinante é quanto ao significado. O significado é aquele que o escritor conscientemente quis dizer ao produzir o texto. Olha só, o significado não é o que a gente acha, vou repetir, é o que o autor lá escreveu, o que é que ele quis dizer. Quando Paulo chegou, vou ficar só nesse exemplo aí do vinho, mas não vou me aprofundar. Nós não vamos entrar em polêmica aqui. A ideia não é essa. Eu citei apenas um exemplo de um assunto que é muito comum haver divergência. Se eu perguntar aqui, cada um vai ter uma opinião. Eu tenho certeza. Isso aí eu já fiz esse teste, já tenho experiência disso. E esse não é o meu objetivo. Tá certo? Então, o significado, quando a gente pergunta qual o significado, o que significa isso, nós devemos buscar, tá certo, o significado do escritor. O escritor foi ele que foi divinamente inspirado para escrever aquele texto. O significado não é o que você acha, nem o que eu acho. É o que Deus colocou no coração e na mente daquele escritor para colocar na palavra, nas escrituras sagradas e chegar até nós para nos abençoar. Isso é muito importante. Se nós chegarmos para o texto, nos depararmos com um texto ou com um assunto que, opa, esse assunto, veja bem, aí você fala vinho, puxa, isso só pode ser pecado. Ou então, por outro lado, não, agora, poxa, está livre, a Bíblia está dizendo é só não se embriagar, e o camarada vai ali e começa a tomar vinho aí, entendeu? Tomando aqui água, tá, pessoal? Só para... É água, não é vinho, não. Tá certo? Então, é muito importante isso. Tá? O significado é aquele que o escritor, conscientemente, inspirado por Deus, quis produzir no texto para o nosso conhecimento. Deixa eu ler aqui para que vocês compreendam um pouco mais. Diz aqui o seguinte: o que Lucas registrou em seu evangelho poderá ser mais esclarecedor se comparado com Atos, outro registro de Lucas. Devemos levar em conta os idiomas da época, o aramaico, o hebraico, o grego. Eles possuem um significado que não pode variar.
Por outro lado, o texto está limitado ao que o autor disse exatamente. Ou seja, o que foi que o autor disse? O autor disse: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Vamos para um princípio, pegar isso aí como exemplo. Por que ele falou em não se embriagar? Não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda. Ele disse que se você se encher de vinho, você pode encontrar contenda pelo caminho. Isso nós vemos na prática, né, Kit? Não só o vinho, como qualquer bebida que tenha teor alcoólico, correto? Então, quando ele diz não vos embriagueis, ou seja, não exagere, o que nós podemos tirar disso? Nós temos um princípio macro, vamos dizer assim, nessa abordagem de Paulo. A palavra de Deus ela é recheada, tá certo, de orientações para que nós sejamos equilibrados. Amém? Sejamos equilibrados. O equilíbrio significa você viver de maneira harmônica. Por exemplo, quando nós estudamos, né, o caráter de Deus, nós vemos que Deus ele vive, ele consegue expressar de forma harmônica tanto a justiça como o amor. Nós, seres humanos, temos muita dificuldade para vivermos de maneira harmônica esses dois princípios. Às vezes, você, por demasiado justo, e termina esquecendo do amor, e muitas vezes você coloca o amor em primeiro plano, somente o amor, e esquece de aplicar a justiça. Então, Deus ele não é dessa forma. Ele consegue colocar esses dois princípios do seu caráter de maneira harmônica. Ele sabe distinguir e sabe expressar tanto o amor como a justiça, de maneira que essas duas características do seu caráter não se chocam e não divergem, elas se completam. Amém, queridos? Vocês estão entendendo aí onde eu quis chegar em relação a não se embriagar, o equilíbrio que deve haver? Então, Paulo ali ele trouxe um princípio que é bíblico, né? E disse que a gente deve se encher do quê? Do Espírito. Porque quanto mais nós alimentamos o Espírito, mais afastados da carne nós estaremos. Porque há uma luta entre a carne e o Espírito. Logicamente, se há uma luta entre a carne e o Espírito, aquele que você alimentar mais vai estar mais fortalecido, subjugando o outro. Se você alimenta mais o espírito, com certeza a carne está sendo subjugada e você vai conseguir muito mais frutos do espírito do que os frutos da carne. Em contrapartida, se você alimentar mais a sua carne e esquecer de alimentar o seu espírito, você vai, com certeza, estar mergulhando em pecado e se afastando de Deus porque o espírito não está sendo alimentado. Então, esses são princípios básicos que, quando nós vamos interpretar, nós não podemos esquecê-los, certo? Então, muito importante o significado. O significado não é o que nós achamos, mas o que o escritor, que foi orientado por Deus, inspirado por Deus, quis exatamente dizer, certo? Outro ponto importante, o texto deve ser determinante no significado. Ou seja, você tem que se prender ao texto. O que é que o texto está querendo dizer? Cuidado para você não se deparar com algum texto. Vou citar um outro exemplo. Se eu não me engano, Isaías. Isaías fala que Deus criou o mal. E tem gente que não quer, quando se depara com esse texto,
muitas vezes quer defender Deus. Não, porque não pode Deus ter criado mal, queridos. Mal é exatamente a ausência do bem. Quando você tira o bem, o mal prevalece. O mal aparece. Então, quando Deus ele criou o mal, ele criou para que nós potencializássemos e valorizássemos o bem, porque você consegue ver os frutos. E os frutos que há no bem, os frutos do Espírito, eles são paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Então, essas coisas fazem bem às nossas vidas. Em contrapartida, do contrário, as coisas que são da carne e que é esse mal que as pessoas às vezes não querem entender que Deus criou, mas que na realidade a palavra de Deus diz que ele criou o mal. Então não há por que a gente interpretar de forma diferente. Mas ele nós temos que entender que ele criou o mal com um objetivo. E esse objetivo ele deve ser muito claro nas nossas mentes. Ele criou o mal para que houvesse uma distinção, para que o bem ele fosse potencializado. Jamais você conseguiria ver aquilo que há de bom, aquilo que há de precioso no bem, se você não visse os resultados que há na maldade. Todos entenderam aí essa questão? Perfeito aí, mais alguém? Tem muita gente que não está aparecendo na imagem, né, meu? Aí eu não consigo Ô, interagir. ô, Oi? pastor, é o seguinte, eu tive uma discussão com um irmão, ele dizendo que Deus criou o mal, que Deus criou o diabo. Eu disse, não, Deus não criou o diabo, Deus criou o Lúcifer. Agora, através do livre-arbítrio, né, que Lúcifer decidiu ser o mal, ser o diabo, por querer tomar o lugar de Deus, né? Está Isso. correto ou não? Deus não criou o Olha, diabo. deixa eu explicar deixa eu explicar essa questão aí, meu querido. É o seguinte, primeiro, vamos lá, né? Vamos colocar em prática a hermenêutica e a exegese, tá? Primeiro, nós temos que entender o seguinte, se você ler em Hebreus, Hebreus capítulo 1, desculpa, Hebreus capítulo 1, nós vemos que lá o escritor diz que todas as coisas foram criadas por Deus, e em Cristo Jesus todas as coisas elas passaram a existir, todas. Se são todas, são todas, tá? Criação, a capacidade criativa o diabo não tem. Só quem tem capacidade criativa de criar é Deus. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. O que eu concordo com você é quando você disse que o diabo, aliás, o Lúcifer, ele foi criado como um anjo de luz, na sua essência, ele era e foi criado para ser bem, para ser bênção, e não para ser maldição. Agora, ele decidiu, né, ou deixou com que a altivez, a ganância, né, a vontade de ser igual a Deus ou superior a Deus, descesse ao seu coração, fazendo com que ele se tornasse rebelde. Da mesma forma, o ser humano, o homem. Quando o homem foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, tanto o homem como a mulher. Só que ambos o fizeram uso do livre-arbítrio, que é o poder de tomar decisões, como eu falei desde o princípio. Deus não criou robôs, Deus criou pessoas, né, para tomar decisões,
para fazer escolhas, e isso todo mundo quer, isso chama-se liberdade. Uma coisa que Deus jamais vai colocar na vida de qualquer pessoa é aprisionamento. Deus não quer ninguém preso. É para a liberdade que Cristo nos libertou, diz a palavra. Então, o livre-arbítrio significa liberdade. Então, o livre-arbítrio ele alcançou todas as criaturas. Então, todas as criaturas elas têm a capacidade de tomar decisões, sejam até mesmo animais ali. O animal, quando sente necessidade, ele vai lá, toma sua água. Quando ele quer, de repente, deitar, ele deita. Quando quer dormir, ele dorme. Não é isso? E isso de maneira, muitas vezes, pelo instinto. Então, Deus criou dessa forma. Então, quando a gente fala da questão do mal, né, todas as vezes que há uma ausência do bem, aparece o mal. Então, nesse contexto, Deus criou. Não sei se eu fui claro aí. Você entendeu, meu irmão? Então, amém. Vamos seguir, então, né? Então, o texto como determinante para o significado, ou seja, temos que nos prender ao que o texto está dizendo. Diz o seguinte: alguns eruditos afirmam que o significado tem autonomia semântica, ou seja, sentido das palavras, né? Significado das palavras, sendo completamente independente do que o autor quis comunicar quando escreveu. De acordo com esse ponto de vista, quando um determinado escrito se torna literatura, as regras normais de comunicação não são mais aplicadas. Enfim, deixa eu explicar isso aqui, né? Isso aqui quer dizer o seguinte, queridos, que quando você vai interpretar algum texto, você tem que se prender ao primeiro, ao que o autor quis transmitir realmente, né? Nós vamos ver lá na frente o que é contexto, né? O que é o contexto mais amplo, enfim. Mas é importante, antes de nós chegarmos lá, que você tenha essa compreensão, que o texto, né, ele deve ser analisado como ele está escrito. Então, para isso, é bom que você analise em várias versões. Nós temos várias versões da Bíblia. Então, é importante que você, quando tiver alguma dúvida, pegue outra versão da Bíblia para verificar se aquele texto em outra versão não é mais claro para você. Não fica mais transparente o significado, de repente, aquela ideia principal do texto, se não se de repente aquele texto que você leu numa determinada versão está um pouco mais complexo, de repente, numa outra versão se torna um pouco mais claro para a sua compreensão. Então, o texto, como está dizendo aqui, sendo determinante para o significado, ele requer esses cuidados e seja analisado não somente por uma fonte. Quando eu digo uma fonte de versão da Bíblia. Nós temos a revista atualizada, tem a Bíblia na linguagem de hoje, né? Temos a Bíblia Thompson, temos a Bíblia King James, enfim. É importante que vocês tenham conhecimento disso, né? Não fiquem apenas quebrando a cabeça apenas em uma versão. Busque outras versões para ver se aquele texto ele não se torna mais claro a sua compreensão. Alguma dúvida até aí, querido? Isso aí eu acho que muitos já fazem isso, né? O leitor como determinante do significado, aí já fica um pouquinho mais complicado. É isso que a gente quer trazer como um cuidado que deve ter, que devemos ter. Quando o leitor ele quer determinar o significado por conta própria, aí se torna muito perigoso. Porque, como nós falamos anteriormente, nós, seres humanos, trazemos uma carga, muitas vezes, de preconceitos, né? Conceitos previamente estabelecidos dentro de cada um de nós, a nossa criação, como nós fomos educados.
como foi a educação que nós recebemos, né? O contexto social que nós fomos inseridos. Então, tudo isso vai pesar muito quando nós deixamos de lado a Bíblia, o texto, e colocamos primeiramente aquilo que nós achamos. Ou seja, quando você coloca você como a pessoa que vai trazer o significado daquele texto, você já tem um risco muito grande de interpretar de forma errada. A intenção deve ser sempre a intenção do autor, e não a sua intenção, e não a minha intenção. Então, assim, no final aqui ele diz: o texto em sua íntegra ajudará o leitor a compreender cada palavra individualmente, ou seja, leia, se você está lendo um versículo, leia o capítulo todo. Leia o capítulo anterior. As Bíblias, a maioria, antes daquele texto ou do capítulo, no caso, no Novo Testamento, nós temos divisão dentro do capítulo por tópicos. E esses tópicos normalmente trazem uma história, algum acontecimento que ocorreu ali naquele momento. Certo? Então, quando você se depara com um versículo isolado e que não está sendo muito claro para você, leia o capítulo inteiro. Tente ver o que é que tem no início do capítulo como uma nota explicativa, dizendo exatamente o que tem no texto, o que está ocorrendo ali, qual é o contexto em que foi escrito ali, qual é a proposta do autor. E isso é muito importante, nós temos isso nas nossas vidas, tá certo? Normalmente está ali em negrito, acima do início do capítulo, ou no Novo Testamento, nos evangelhos sinóticos. Nós temos ali, em cada episódio, por exemplo, a pesca maravilhosa, aí tem lá a pesca maravilhosa. Né? Jesus acalma a tempestade, está lá também, em negrito, informando o que é que estava acontecendo ali naquele episódio. Então, isso é muito importante. Nunca vá para a leitura da palavra de Deus buscando colocar a sua compreensão primeiro, o que você acha primeiro. Busque entender o que o autor quis realmente passar e, se possível, se não for claro ainda, leia todo o capítulo. Ok aí? Dá um ok aí, moçada. Acho que só tem você aí, viu, meu irmão? O restante tá todo mundo aí sem... Tá todo mundo me ouvindo aí. Eu acho que eu vou ver se esse pessoal aí... Pessoal aí... Sabe que essa galera tá tudo dormindo aí, cara? Pastorzinho. Tá certo. Tá bom. Faz uma chamada. Falou, moçada. É só para poder, entendeu? Não ficar muito monótono aqui a aula. Afinal de contas, são 2 aulas. Vocês vão ter que me aturar. Mas não se preocupem que eu vou dar um intervalo aí antes de uma para outra, certo? Mas vamos continuar aqui. Então, já que todo mundo entendeu, vamos embora. Pessoal, outra coisa muito importante nós temos que primeiro verificar, né, os erros exegéticos. Que palavrão é esse? É simples, é erro na interpretação, tá certo? Vamos primeiro identificar esses erros mais comuns e nós vamos evitar de cometer esses erros, tá certo? Então vamos lá. Então vamos lá para os procedimentos errados na hora de interpretar. Ler o que muitos comentários dizem como sendo o significado da passagem e então aceitar a interpretação que mais lhe agrade. Tem gente que realmente depende muito dos comentários, a Bíblia comentada, né?
existem muitas Bíblias assim, né, que tem os comentários para auxiliar na interpretação. Exatamente para você, porque vocês entendem agora como é complicada essa disciplina. Então, para facilitar, já existem inúmeros comentários que são colocados nas Bíblias para ajudar, né, o leitor a fazer a interpretação da melhor forma possível. Acontece que o leitor ele se torna preguiçoso. O leitor ele se limita apenas a consultar os comentários, né, da passagem e muitas vezes existem Bíblias que elas são específicas. Por exemplo, acho que, se eu não me engano, tem uma Bíblia aí, é a Bíblia que fala sobre bênçãos financeiras, algo desse tipo. Então, os comentários eles são muito voltados dentro dessa linha da teologia da prosperidade, certo? Então, vejam que se você ficar muito preso a esses comentários bíblicos, né, que deveriam apenas servir de complemento e não de uma leitura obrigatória, e muitas vezes que substitui até a própria leitura do texto sagrado. Tem gente que chega ali com preguiça de interpretar, meio complicado, e já vai para o comentário e só lê o comentário, compreende ali a ideia daquele comentarista e pronto, se dá por satisfeito. E isso aí gera leitores da Bíblia, leitores preguiçosos na interpretação. E esse procedimento errado aí que eu falei, ele ocorre devido a algumas razões. Primeiro, né, encoraja o intérprete a procurar a interpretação que favorece a sua preconcepção. O que é isso? Ou seja, você vai analisar vários comentários a respeito de determinado assunto e você vai ali escolher o que mais lhe convém, vamos dizer assim, o que vai atingir aquilo que você já imagina na sua cabeça, aquilo que você já tem como uma ideia formada a respeito daquele assunto. Então, você não vai mergulhar no texto sagrado e nem no seu contexto, né, para poder tirar, né, as suas dúvidas dentro da própria Bíblia, porque a Bíblia ela mesma se explica, tá certo? Esse é o primeiro ponto, né, que encoraja você a ficar preguiçoso. O segundo, forma o hábito de simplesmente tentar lembrar-se das interpretações oferecidas, ou seja, você só se lembra daquelas interpretações dadas, você não vai conseguir lembrar do conteúdo do texto. Por exemplo, se eu chegar a ficar só lendo os comentários, eu não vou chegar e ter na minha cabeça, sem ler a Bíblia, como eu estou aqui, pegar e falar o texto que Paulo, né, falou a respeito do vinho. Então, vou ficar apenas com aqueles comentários na minha cabeça, mas o texto ele não vai ficar fixado dentro da minha mente. E é importante que nós tenhamos o próprio texto na nossa mente para momentos em que a gente venha precisar dele, né? Como, por exemplo, todo mundo sabe o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Enfim, é um texto que traz uma riqueza muito grande e que, se você ficar preso apenas aos comentários, você vai terminar não buscando ter esse texto na sua mente e no seu coração, né? Para quando, de repente, você tiver uma aflição, você lembrar, não, eu não tenho que me atemorizar porque o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Amém? Então, isso é muito importante, né? Vamos para uma outra parte importante em relação a isso aí, a atitudes erradas, né? Diz que esse tipo de atitude, quando você pega, se prende somente aos comentários bíblicos e Bíblias comentadas, né?
você deixa de fazer a exegese. Você não lê a Bíblia fazendo com que ela seja autoexplicativa, ou seja, ela mesma venha se explicar e dizer o que Deus está querendo falar ao seu coração. Ou seja, não é exegese, você somente se limitar à leitura de comentários bíblicos, certo? Aí até o escritor aqui da apostila, ele diz que passa a ser uma forma de decoreba. Eu concordo com ele. Você só faz decorar aquilo ali e pronto. Você não tem um olhar mais aprofundado do texto e nós sabemos que a palavra de Deus ela é rica e eficaz. Se ela é rica, ela traz num texto só vários ensinamentos ricos e práticos para a nossa vida. Então, quando você se limita a só ficar preso aos comentários, você deixa de ter acesso a essa plenitude, a essa bênção tão grande. Tá bom? Então, vamos para as 5 regras concisas na interpretação. Mas antes de entrar nessas regras, que aqui eu não quero cortar, que é muito importante, eu vou dar, são 10 para as 9, eu vou dar 10 minutos de intervalo, tá certo? E a gente, quando for 9 horas, nós retornamos aqui, tá bom? Você toma água, vai no banheiro, tal, enfim, dá uma esticada aí, né? Faz um alongamento. E aí nós vamos voltar para falar das 5 regras concisas de interpretação, que é interpretar lexicamente, interpretar sintaticamente, interpretar contextualmente, muito importante. Vamos começar realmente a se aprofundar na exegese. Interpretar de forma histórica e interpretar de acordo com a analogia das escrituras. Tá? Então, são esses 5 regras, são essas 5 regras que nós vamos estudar. Tá bom? Então, vamos lá?